O diabo veio matar, roubar e destruir, mas nós podemos vencê-lo, permanecendo firmes na fé. Seja bem-vindo, este é o Café com Palavra. Mesmo estando no propósito, realizando a vontade de Deus, trabalhando na restauração, na transformação de vidas, o diabo continua ainda com o mesmo objetivo: matar, roubar e destruir, tentando nos distrair do nosso propósito. Isso nós podemos perceber na história de Neemias. Neemias sentiu que ele foi chamado para reconstruir as muralhas, os muros caídos de Jerusalém. Neemias sentiu esse chamado do Senhor porque quando ele ouve as notícias, o seu coração é compungido, há uma grande comoção e ele sente que ele é a resposta para aquela situação. E nós também somos chamados pelo Senhor quando ouvimos certas notícias ou diante de certas situações, nós sentimos que nós podemos responder a esse chamado, trazendo cura, restauração, discipulando, e nós então nos empenhamos, começamos o trabalho árduo, mas isso não impede Satanás de continuar com os seus intentos de nos destruir. Neemias estava ali reconstruindo as muralhas e então 3 pessoas se levantam, Tobias, Sambalate e Gesem, tentando dissuadi-lo do seu propósito. A primeira coisa que o inimigo faz, e nós podemos perceber através dessa história, é ridicularizar o que estamos fazendo. Ele tenta nos fazer pensar que os nossos esforços são em vão, que não vale a pena o nosso trabalho. Ah, você está discipulando uma pessoa só. Você está vendo, você está tentando, mas ela não está avançando. Você está tentando ajudar a sua comunidade, a sua igreja local, mas não está dando muito certo. Você acha que só você vai fazer a diferença neste mundo? Eles tentaram ridicularizar Neemias, falando que eles não seriam capazes de reconstruir as muralhas. Mas após essa primeira tentativa, Neemias ora e diz: ouve, ó Senhor. Neemias responde com oração a essa primeira investida dos inimigos. Logo em seguida, o inimigo então tenta atacá-los, manda um recado como se eles não ficassem preparados, eles seriam destruídos a qualquer momento. Neemias então ora ao Senhor, mas não só isso, Neemias ora e também repara, coloca sentinelas nos lugares vulneráveis. Isso nos fala sobre orar, mas também ouvir do Senhor os pontos que precisam ser reforçados, as cercas baixas da nossa vida que precisam ser levantadas para que nós não sejamos destruídos pelo inimigo. Neemias faz isso e continua a obra a qual ele foi chamado a executar. Depois, logo em seguida, eles mandam uma mensagem para Neemias: venha se encontrar conosco, vamos conversar. Muitas vezes o inimigo tenta nos fazer, nos levar a nos associar com ele, a concordar com os seus termos, a concordar com a sua forma de fazer. É tipo como Faraó, ao deixar o povo sair do Egito, disse: vão, mas não vão muito longe, vão até ali. E aí também dessa forma, Sambalate, Tobias e Gesem tentaram contra Neemias: vem aqui, vamos conversar. Muitas vezes o inimigo tenta nos fazer nos associar, aceitar os seus termos, de fazer mais ou menos, de ir até aqui, de não nos envolvermos muito. Ele busca chamar a nossa atenção e nos fazer firmar com ele uma aliança. Mas Neemias também se recusou a ir. Sua resposta foi: estou fazendo uma grande obra e não posso parar.
Neemias prosseguiu, porque Neemias estava conectado com o Senhor. Ele estava em constante oração e eu estou certa que Neemias ouvia a voz de Deus, assim como Jesus ouvia a voz do Pai. Jesus dizia: eu não faço o que eu quero, assim como ouço, eu faço. Assim como ouço, eu falo. Eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Nós não temos registros do que Deus falava claramente ali com Jesus. Como eram os seus momentos de oração? Assim em detalhes, mas nós sabemos que Jesus e o Pai mantinham-se em íntima comunhão, e isso é possível de ver por aquilo que ele realizava. A mesma coisa nós podemos dizer sobre Neemias. É possível saber que Neemias estava em íntima comunhão com Deus, porque nós vemos ele se voltando ao Senhor em oração e nós podemos perceber pelos resultados. Neemias não se deixou distrair. Neemias não voltou atrás, mas ele permaneceu. Ele percebia, discernia as estratégias de Satanás. Ele recorria ao Senhor, buscava em Deus as estratégias para permanecer na obra que ele foi chamado a realizar. Em 1 Pedro, capítulo 5, o versículo 7, nós temos assim: lancem sobre ele a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. E no versículo 8 até a parte A do 9 diz: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Mesmo realizando a obra do Senhor, mesmo cumprindo a vontade de Deus, mesmo atendendo ao chamado, à chamada do Pai, o inimigo ainda tenta. Ele não desiste do seu objetivo, que é matar, roubar e destruir. Ele ainda está levantando relatórios a nosso respeito. Ele ainda está buscando ocasião para nos dissuadir do propósito, para nos fazer voltar atrás, ou para nos fazer realizar a obra de forma relaxada. Mas nós podemos vencê-lo. Como? Nós podemos resistir-lhe, permanecendo firmes na fé, permanecendo firmes na prática das boas obras, permanecendo firme na palavra, permanecendo firme naquilo que o Senhor nos falou, permanecendo em íntima comunhão com Deus. É isso que nós precisamos fazer. Finalmente, o inimigo ainda tenta. Aconteceu com Neemias. Uma pessoa de dentro, de confiança, chama Neemias e fala: vamos até o templo conversar? Vamos ali até o templo para orar? Às vezes nós temos também sugestões que partem de dentro. Não são levantes ou opositores de frente ou de fora, mas de dentro, que tentam nos distrair, nos levar a fazer outra coisa que parece boa. Afinal, essa pessoa estava chamando Neemias para ir ao templo. Mas a Bíblia diz que Neemias entendeu que aquela palavra não vinha do Senhor. Então ele não foi. Ele disse: por um acaso eu vou ter medo, eu vou fugir agora, fugir do que eu fui chamado para fazer? Às vezes existem pessoas que veem os nossos esforços e elas tentam, algumas podemos dizer, e com boas intenções, mas às vezes elas vêm com propostas: vamos fazer outra coisa, vem aqui, vamos fazer isso comigo, mas nós não podemos abrir mão do que Deus pediu para que nós façamos. Existe uma parte do muro que cabe a nós restaurar. Existe uma parte do muro que cabe a você restaurar. E nós não podemos deixar de fazer para ir à outra parte. Mas nós precisamos ficar firmes na nossa posição, porque é assim que nós vencemos e resistimos a Satanás. Satanás veio matar, roubar e destruir, mas nós podemos vencê-lo resistindo ao permanecer firmes na fé. Que a sua fé
esteja forte o suficiente, inabalável, para você não ser levado por nenhum vento e nenhuma sugestão. E se por um acaso lhe faltar essa coragem e determinação, que você faça como Neemias, que possamos sempre fazer como Neemias, manter a nossa comunhão íntima com Deus, ouvindo dele, para então agir, trabalhar com ele na restauração das muralhas que estão caídas. Deus te abençoe.